Fala, família Novo Som, como estão? Eu quero te convidar aí onde você está, você aquietar o seu coração e orar junto comigo, convidando o Espírito a ministrar o que vamos conversar hoje no nosso coração. Então, aquieta aí um pouquinho, feche seus olhos aí onde você está. Pai, obrigado por essa noite que nós estamos tendo, por mais esse podcast, por podermos estar aqui conversando, falando sobre você, falando sobre Jesus, falando sobre a igreja, falando sobre o propósito que o Senhor tem sobre nós. Pai, obrigado por essa oportunidade que nós temos de poder viver igreja, poder ser igreja, poder estar com você em qualquer lugar. Pai, obrigado. Meu desejo esta noite é que o seu Espírito venha ministrar no nosso coração as suas verdades, que as suas verdades venham nos convencer, que as suas verdades venham nos transformar a ser aquilo que o Senhor projetou para nós, aquilo que o Senhor sonhou para nós desde o começo. Esse é o meu anseio para essa temporada, que o Senhor venha trazer em nós uma mesma forma de pensar, uma mesma forma de agir, uma unidade, uma transparência, que o seu Espírito venha ter liberdade. Esse é o meu desejo. Ministra no nosso coração nessa noite. No nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Galera, semana passada concluímos nossa conversa falando sobre a essência de ser igreja, a essência do Evangelho. Concluímos que o princípio de ser igreja é o relacionamento e a consequência de vivermos em relacionamento, de viver igreja, é o perdão, a salvação e a vida eterna. Ser igreja é estar unido com o Pai, é estar unido com Jesus, mas não existe união com o Pai e com Jesus se nós não estivermos unidos. Por isso, a essência da igreja, o fundamento do Evangelho, está no nosso relacionamento como família. Mas por que Jesus se interessa tanto que nós vivêssemos em relacionamento um com o outro, vivêssemos como família? Porque, como eu disse na semana passada, relacionamento é a vitrine da igreja. Relacionamentos baseados em amor é uma das coisas que as pessoas mais procuram. E esse é o padrão do reino que participamos, o padrão do reino de Deus. Isso é algo tão perfeito que qualquer pessoa no mundo, em qualquer situação que ela esteja, ela pode viver com outra pessoa. Mas essa perfeição de relacionamento, esse relacionamento perfeito, ele só é possível, ele só se torna real através de Jesus. Em João 17, Jesus, em um dos momentos mais emocionantes para mim de toda a Bíblia, e ele está lá fazendo uma oração totalmente atemporal por todos os seus discípulos na face da terra de todos os tempos, mas ele também está orando por aqueles que não creem nele. E eu quero ver isso com você hoje. João capítulo 17, versículo 20, Jesus orando, ele diz: "Não peço somente por eles, pelos discípulos, e isso inclui eu e você, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio das mensagens deles." Jesus está orando por a gente aqui também, mas ele está orando por aquele seu parente, por aquele seu amigo, seu vizinho, colega de trabalho que ainda não permitiu ser alcançado pelo amor de Jesus. Ele está orando por todos aqueles que ainda vão crer em Jesus por meio da nossa mensagem. E aí ele continua, versículo 21, "E peço que todos sejam um. Peço que todos sejam um. Assim como tu, meu Pai, está unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que creem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste." Novo Som, vocês entendem isso, a profundidade disso? Tudo isso se resume ao desejo dele de estarmos unidos como um, assim como ele e o Pai estão unidos. E fazendo isso, todos reconheceriam que Jesus realmente foi enviado. Sabe por quê? Muitas vezes vemos um evangelho que não funciona. Porque o evangelho não está manifesto nas loucuras pentecostais, não está nos dons, não está na oração, não está em nada disso. Paulo fala em 1 Coríntios 13 que vai ter um dia
que isso tudo vai acabar. Mas a essência do evangelho, não. E essa essência é o amor. E esse amor é o próprio Jesus em nós. Agora, você consegue imaginar a galera nesse mundo maluco aí fora, olhando para nós e falando, caramba, olha como eles são, eu não tenho isso aqui, eu quero isso, eu preciso disso, eu gostaria de ter um relacionamento que não terminasse em traição, que não terminasse em facada nas costas, que não terminasse em um amigo virando as costas para mim, um relacionamento saudável. Eu gostaria disso. Mas num falso evangelho, num evangelho deturpado pelas loucuras humanas, também não se encontra. A única forma de se encontrar isso é em Jesus. Naquilo que Jesus deixou claro na Bíblia, na palavra de Deus. Família, para que o mundo creia que Jesus ele veio, que eles desejem esse Jesus, eles desejem esse amor, existe essa necessidade de sermos como Ele é com o Pai. Não adianta falar simplesmente que Jesus te ama para as pessoas aí fora. Não, Jesus te ama, cara, isso não vira. Nós precisamos ser a expressão do amor de Jesus para as pessoas. E isso é possível por causa do que Jesus ele continuou nessa oração. Versículo 22. A natureza divina que tu me destes, eu repartir com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviastes e que amas os meus seguidores como também ama a mim. A natureza divina de Jesus, a capacidade de amar, de se relacionar que Jesus tinha, ele disse, eu deixei para eles. Novo Som, entende isso. O nosso amor como família, um com o outro, o nosso relacionamento é a maior ferramenta de evangelismo que existe. O nosso relacionamento anuncia, convida, chama as pessoas ao nosso redor e as pessoas que estão lá fora para dentro da igreja. E quando você se envolve com a igreja, quando você se relaciona com ela do jeito que tem que ser, como uma família, você percebe que não é mais eu, somos nós. Presta atenção nisso e guarda isso com você. O seu desenvolvimento individual, o seu crescimento como pessoa, a sua maturidade é consequência da sua vida de relacionamento com a igreja. E eu acho que já ficou claro que não estou falando aqui de ir ao culto, mas sim de se relacionar com as pessoas. Essa é a igreja. Você precisa entender que seu desenvolvimento individual é consequência do seu envolvimento coletivo. Mas isso não é esperar que a igreja seja um clube social. Esse aqui é meu grupo de amigos, esse é meu círculo social, onde eu posso sair para comer uma pizza ao final do culto, onde a gente marca uns rolês. E cara, isso não tem nada de errado. Na verdade, nós precisamos fazer mais isso. Mas ser igreja não é um simples privilégio social para usufruirmos. Se relacionar como igreja é uma responsabilidade que devemos assumir. Era um padrão desde Atos, desde o começo, eles perseveravam no amor, eles insistiam no amor. E por quê? Porque a coisa mais difícil no mundo é relacionamento. Pensa você, quantos atritos você já teve com as pessoas que você se relaciona? Pessoas que você ama, pessoas que você se importa. Quantos atritos você já teve com essas pessoas? Seja ela com seus pais, seus irmãos, seu cônjuge, amigos. Cara, quando eu era adolescente, eu saí no soco com um dos meus melhores amigos, cara. E nós somos amigos até hoje. Isso aconteceu. A verdade é que nós precisamos entender que qualquer relacionamento ele só consegue ser mantido através do amadurecimento dos envolvidos. E apesar de relacionamento ser a coisa mais difícil do mundo, essa é a melhor forma de amadurecermos. Porque você não amadurece fazendo aquilo que você quer. Você amadurece fazendo aquilo que você precisa. E se relacionar, amar as pessoas como Jesus, é algo que você precisa fazer. É algo que nós, como Novo Som, precisamos fazer.
Jesus deixou essa natureza divina em nós justamente para que fizéssemos isso. Mas a pergunta é, como? E eu acredito que 3 coisas são essenciais. Se você anota isso. A primeira dessas 3 coisas que eu acredito ser essencial para cultivarmos essa vida de relacionamento é continuar conectado. Levítico capítulo 17, versículo 11 diz o seguinte: pois a vida de todo ser vivente está no sangue. É por isso que Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo, pois é o sangue, isso é, a vida, que tira o pecado. Eu acho que você já sabe que o pecado só era perdoado com a morte. O preço do pecado é a morte. Então Deus ele estipula uma lei onde algo deveria morrer como sacrifício em cima do altar, para que a pessoa fosse perdoada dos erros. Era necessário uma morte, era necessário o derramamento de sangue. Esse é um princípio desde o Velho Testamento. A vida ela está no sangue, e somente sangue derramado sobre o altar pode tirar pecados. Eu quero abrir um parênteses aqui bem rápido. Esse é o motivo de estar errado falar que o palco ali do prédio, que a plataforma, ou como você quiser chamar, a elevação, qualquer coisa, ali onde fica o púlpito, é o altar. Porque uma das principais características do altar é que era necessário se derramar sangue sobre ele, se sacrificar algo. Uma vida precisava ser tirada sobre o altar e um sangue derramado sobre ele. Nós não fazemos isso lá, mesmo porque isso seria minimamente muito macabro. O sangue de Jesus não foi derramado sobre aquele palco. Mas o sangue de Jesus ele foi derramado sobre você. Você é o altar. O sangue do sacrifício perfeito foi derramado sobre você. Amém? Isso faz com que você seja justificado. Isso faz com que você seja purificado. Jesus derramou o sangue dele alcançou você. Você é o altar. Só para tirar essa loucura de que o altar é lá no prédio. Não, você é o altar, você é a igreja, amém? Fechando parênteses, o sangue derramado no altar, ele garante perdão dos pecados. Foi por isso que Jesus ele veio para morrer. Porque nós estávamos mortos. Paulo fala, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos. E para receber vida, Jesus precisou da sua própria vida. Ele derramou o seu sangue. A vida está no sangue. Nós sabemos que somos alcançados por essa vida pela graça mediante a fé. Mas olha isso aqui que João está falando em 1 João no capítulo 1. A continuação do que a gente já começou a ler na semana passada. 1 João capítulo 1, versículo 5. A mensagem de Cristo, a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é essa. Deus é luz. E não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos, se dizemos que nos relacionamos, se dizemos que temos um envolvimento com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então nós estamos mentindo com palavras e ações. Muito parecido com o que ele fala lá na frente no capítulo 4 sobre relacionamento. Se eu falo que eu me relaciono com Deus, mas eu não me relaciono com meu irmão, eu estou mentindo com palavras e ações. O que João está falando aqui é que não adianta a gente fingir ser o santarrão e dentro de nós alimentarmos escuridão, alimentarmos maldade. E poxa, como nós tivemos o desprazer de ver isso no primeiro semestre do ano passado. O que João está dizendo é, não adianta nada você falar que é crente se dentro somos podres. Nós passamos a última temporada falando sobre fé e ela é extremamente importante, é tudo aquilo que eu disse e muito mais. Mas se alimentamos maldade dentro de nós, então o que temos no coração não é fé. Porque se nós tivéssemos minimamente fé, nós saberíamos que Deus é quem esquadrinha até o íntimo dos nossos corações. E a verdade é que todos nós temos pecados. Não é essa a questão aqui. João não está falando isso. Mesmo porque ele afirma isso. Todos nós temos pecados. Se falamos que não temos pecados, estamos falando que Deus é mentiroso. Ele está falando isso no versículo 8. A questão é esconder essa maldade dentro de nós.
Mas no versículo 9 ele fala: se somos sinceros, se confessamos essas maldades dentro de nós, então nós somos perdoados. Não adianta falar que somos perfeitos, cara. Fazer isso é o mesmo que falar que Deus é mentiroso. É o mesmo que falar que não precisamos de Jesus, que somos bons o suficiente sozinhos, e nós não somos. Somos dependentes do seu amor e graça. E quando cremos nesse amor e graça, o resultado é que passamos a seguir as orientações do Espírito, e quando seguimos as orientações do Espírito, nós começamos a ser convencidos do pecado e começamos a ser transformados. Nós reconhecemos que aquilo é um erro e nós começamos a ser transformados. Não é do dia para a noite, nós somos transformados dia após dia, de glória em glória, mas é necessário que haja uma contínua transformação. 1 João, versículo 7. Eu pulei, e João ele deixa uma chave muito importante aqui. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. Então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Gente, a nossa unidade ela é um parâmetro. Porque quando a gente dá aquela escorregada, isso acontece, eu sei. Isso acontece com todo mundo. A primeira coisa que a gente quer, ou pelo menos que a gente deve querer, é resolver isso. Porque a gente não se sente à vontade em continuar o nosso relacionamento com essa pendência. Então a gente quer resolver para voltar a ter um relacionamento mais fluido, um relacionamento baseado realmente no amor. Pode reparar, todo mundo quando está escondendo algum erro dentro de si, ele se afasta, ele começa a se desconectar. O relacionamento como igreja, ele serve, de certa forma, como prestação de contas. Não existe igreja sem relacionamento. Por isso, pessoas que elas falam que vivem o cristianismo, que estão super bem com Deus, mas que não se relacionam como igreja, com a igreja, porque não suportam o irmão ABCD ou todos os irmãos juntos, ou qualquer coisa parecida a essa pessoa ela está mentindo. Até hoje eu não conheci ninguém que me veio com esse discurso: olha, eu amo Jesus, mas eu não aguento a igreja, então eu vou viver Jesus lá no meu cantinho que vai dar tudo certo. Eu não conheci ninguém que me veio com esses papos e que depois de um período longo estava mais apaixonado por Jesus. Todas as vezes a pessoa cria uma loucura religiosa, um falso evangelho criado por sua própria alma, que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Mesmo porque o evangelho de Cristo, ele tem como fundamento o nosso relacionamento como igreja. Geralmente essas pessoas se tornam cínicas, ficam com o coração duro, se tornam críticas. É algo muito, muito complexo. A Bíblia fala aqui que por estarmos unidos na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Novo som. O que nos purifica é o sangue. O sangue é o que carrega vida a todos os membros do corpo, ele oxigena todos os membros do corpo, ele leva toxinas embora, ele leva bactérias embora. Enquanto ele circula por cada membro, e você é um membro do corpo, ele traz vida. Quando estamos unidos na luz, nós estamos unidos uns com os outros. O sangue de Jesus corre por nós e isso leva vida a todos nós. Mas quando nos desconectamos do corpo, nós nos desconectamos do fluxo sanguíneo. E você sabe o que acontece. Quando você desliga um membro do corpo, esse membro morre. A falta de circulação de sangue gera morte. Por esse motivo, nós precisamos permanecer e nós permaneceremos conectados. Amém? Mas apenas continuarmos conectados não é o suficiente para vivermos em relacionamento fundamentado no amor. Nós precisamos de mais duas coisas. E a segunda coisa é: precisamos ser rápidos para perdoar. Seja rápido para perdoar.
1 João 1, volta um pouquinho, versículo 4. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. O que João está querendo dizer aqui? Estamos escrevendo sobre a importância de vivermos em relacionamento para que a nossa alegria seja completa. Sabe o que isso significa? Você já deve ter percebido isso nesse ano que passou. Isso significa que a distância dos relacionamentos, quando nos distanciamos dos nossos relacionamentos, a nossa alegria pessoal, ela é afetada. A nossa alegria, aquele amor, aquele olhar, a alegria do Senhor que é a nossa força. Toda essa unidade, todas essas coisas que funcionam através do nosso relacionamento com o corpo de Cristo, com a igreja, é afetado quando nós ficamos distantes. Quando nós nos unimos, nós ganhamos força, nós ganhamos alegria. Olha o que o escritor de Hebreus fala aqui, capítulo 12, versículo 14. Procurem ter paz com todos e se esforcem. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso, ninguém verá a Deus. Se esforcem. Em outras palavras, não vai ser nada fácil você viver em paz com todos. Não vai ser fácil vocês viverem em relacionamento, mas essa é a forma de desenvolvermos a nossa maturidade. É difícil? É. Precisa de dedicação, precisa de tempo, de paciência. Talvez seja a coisa mais difícil do mundo, mas vale a pena. Essa é a forma que Deus preparou para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. João 3,16 todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que creia não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas em 1 João, no capítulo 3, o versículo 16, João ele mostra que agora é a nossa vez de ser como Jesus. E como isso, Lucas? 1 João 3,16, sabemos o que é o amor por causa disso. Cristo deu a sua vida por nós. João 3,16. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Não amadurecemos fazendo aquilo que queremos. Amadurecemos fazendo aquilo que precisamos fazer. Com certeza, o nosso relacionamento como igreja não é a coisa mais fácil do mundo. Eu confesso que até para mim é difícil. É difícil. Mas não vivemos pelo que sentimos, pelo que pensamos, vivemos pelo que cremos e cremos na Bíblia. E a Bíblia nos ensina: se esforcem a ter paz com todos, porque não existe outra forma de viver para Deus se não for desse jeito. Novo Som, esforço vai requerer de você dedicação, esforço vai requerer de você sacrifício, mas esse é o caminho para termos uma vida como família, para vivermos relacionamento, para viver de uma forma como o Pai sonhou para nós. Lucas, mas isso é incomum, ninguém faz isso. Eu sei que é incomum, eu sei que ninguém faz isso, mas você não é um ninguém. Você tem uma identidade, e a sua identidade é ser como Jesus. E Jesus, ele é santo. E a palavra santo em hebraico, que é kadosh, kadosh significa incomum. Então sim, isso é incomum. E sim, isso somos nós. Hebreus, o capítulo 12, o versículo 15. O escritor, ele fala: tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado, para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. Eu falei bastante sobre isso no vídeo #chateado que tá no YouTube. Eu aconselho assim, mano, muito você assistir aquele vídeo. Assiste esse vídeo. Se você tá meio chateado com alguma coisa, assiste esse vídeo. Ele pode te ajudar muito. Eu me aprofundei demais nisso aqui. Presta atenção. A sua amargura, ela vai acabar com você. Só que pior do que isso, ela não vai ficar só em você. Ela vai contaminar as pessoas ao seu redor. E ainda pior, e com certeza esse é o pior de todos, a sua amargura vai fazer com que você se exclua da graça. Sabe por quê?
Porque a nossa amargura nada mais é do que um grito de justiça própria. Um grito de que você não era merecedor de passar por isso ou de passar por aquilo. Um grito de que você é melhor que Jesus. Porque Jesus pode sofrer por nossos erros, mesmo não tendo culpa de nada, e pagar por isso com sua própria morte. Mas nós não podemos sofrer por causa dos outros, nem um pouquinho. Quando nós entendemos a graça, as coisas elas fluem, mano. As coisas começam a funcionar. E mesmo quando tudo dá errado, no final nós percebemos que esse era o caminho, o melhor caminho para dar certo. Mas quando você começa a se cansar, a verdade é que por algum motivo, em algum momento, em alguma ocasião, não sei porquê, mas você se excluiu da graça. E aí você fica chateado com facilidade, você começa a ficar amargurado com as pessoas, com as situações, com as coisas, e você começa a destilar essa amargura nas outras pessoas. Simplesmente porque você acha que a sua opinião, a sua justiça é melhor do que a de Deus. A maioria das vezes que alguém se exclui da graça é porque ele alimentou em algum momento uma amargura que brotou. E aí a coisa vira um maior BO, mano. E aí nessa bagunça toda, você todo perturbado, você talvez nem percebeu, mas contaminou uma porrada de gente ao seu redor. A amargura, ela estraga a sua alegria e a alegria das outras pessoas. Gente, nós precisamos ser mais responsáveis com os nossos sentimentos e como expressamos os nossos sentimentos. Óbvio que nós precisamos de ajuda. Você deve falar assim com um líder, você deve falar assim com alguma pessoa que vai te ajudar, que vai cuidar de você, que se importa com você. Mas nós não podemos ficar pistolando para todo lado, falando mal, destilando veneno, amargura, tristeza de algo que nós não concordamos, porque a verdade é que o problema nessas horas somos nós. Precisamos de ajuda? Sim. Precisamos procurar pessoas que nos amam, que vão nos ajudar? Sim. Mas a procura acaba aí. Só essas pessoas precisam saber do nosso problema, e essas pessoas vão nos ajudar. Quantas vezes na minha própria vida, eu sinto como se Deus ele chegasse em mim nos meus momentos de raiva, que eu tô pra pistolar, e como se Deus chegasse, eu sinto Deus falando comigo, e ele falasse, olha, cara, cala tua boquinha por um momento, tá? Fica só mais um segundinho quietinho e pensa no que você ia fazer. E geralmente quando eu calo a minha boquinha e dou uma pensadinha, eu percebo que eu ia cometer o maior erro. Isso é normal, gente. É normal, nós somos humanos, mas nós precisamos dar uma segurada. Pensa. Respira um pouco. Não quero conversar? Fala que não quer conversar. Não sai destilando veneno. Gente, às vezes eu tenho vontade de dar um soco em alguém. Às vezes a minha vontade, Lucas, eu não quero ver alguma pessoa pintada de ouro na minha frente. Às vezes surge sim uma amargura comigo, por algum motivo, e às vezes em níveis bem hardcore. Mas eu sei que esse é uma versão do Lucas que não tem a ver com Deus. Essa é a minha alma falando. E eu não sou conduzido pela minha alma, eu sou conduzido pelo meu espírito. Eu devo ser conduzido pelo meu espírito. Mas se Deus, ele me ama, quando eu sou conduzido pelo meu espírito, eu entendo isso. Se Deus, ele me ama, eu que fui culpado pela morte do seu único filho, que não tinha culpa de nada. Então, por que eu não posso amar alguém que me chateou por alguma coisa? Sou eu melhor que Jesus? Sou mais justo e perfeito que ele? Não, eu não sou. Dependo do amor dele. Dependo da graça dele. Novo som, precisamos entender que um coração ofendido é o solo perfeito para a amargura crescer. Precisamos ser pessoas rápidas para perdoar. E agora vem uma das coisas mais paradoxais do Evangelho. O relacionamento nos amadurece e nos permite ser como Jesus. Mas, para vivermos em relacionamento, precisamos ser como crianças para perdoarmos. Porque esse é o único jeito de ser como Jesus. Cara, sem sombra de dúvidas, o Evangelho é a maior loucura. O relacionamento nos amadurece, mas para amadurecermos precisamos agir como crianças. Precisamos ser responsáveis para nos relacionarmos.
mas sensíveis para perdoarmos. Precisamos ter um coração que se recusa a se ofender. Eu sei que é difícil, vai por mim, eu sei muito bem. Eu sei disso. Eu constantemente luto contra isso. Muitas vezes, quando estamos ofendidos, nós nos isolamos. Cara, eu já fiz isso umas 1000 vezes e até hoje eu sinto vontade de fazer isso. Mas por quê? Porque às vezes nós queremos nos poupar do conflito. Eu quero me poupar da dor, ou às vezes eu apenas não quero colocar o meu ego de lado. E aí, no final do ano passado, eu li um livro muito bom, mas muito bom mesmo. E o anozinho que eu tomei bordoada, viu, 2020. 2020 foi um ano complexo pra mim. Mas, no final do ano, eu li um livro do Thomas Keller, chamado Ego Transformado. Quando nós montarmos a nossa lojinha, mesmo na igreja, tudo certinho, eu vou comprar livros que eu li, que eu sei que são muito bons. E eu vou colocar lá e vocês vão ter acesso a esses livros. Mas é um livro assim, ele é muito pequenininho, minúsculo na verdade o livro, são 3 capítulozinhos, é um livretinho. Mas que livro bom. Muitas vezes nós não queremos deixar o nosso ego de lado. E aí não percebemos que com o coração ferido nós queremos nos isolar. E nesse momento nós destruímos a nossa alegria e a alegria das pessoas ao nosso redor. Novo som, que é um segredo, não importa o que aconteça. Permaneça alegre, permaneça servindo, permaneça unido, não se distancie. Você não foi feito para isso, não é o propósito de Deus para você, que você fique longe da comunidade, da família cristã, que você fique longe de um relacionamento saudável com a igreja. Isso não tem a ver com Deus. Não, Lucas, no sentido de Deus que eu devo me afastar, não é Deus. Eu te convido a ler mais a Bíblia, eu te convido a ter um relacionamento mais sincero com Deus, fundamentado na Bíblia. E você vai ver que isso não tem a ver com Deus. Infelizmente, vivemos em uma sociedade com uma mentalidade individualista. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas nós não somos daqui, nós estamos aqui por causa de um propósito apenas. E se nós queremos continuar a amadurecer como Jesus, nós precisamos continuar conectados uns com os outros. Nós precisamos perdoar de uma forma rápida. E por último, nós precisamos ter um coração de servo. Precisamos nos recusar a pensar que cristianismo tem a ver com o meu crescimento espiritual, com o meu desenvolvimento, com o meu chamado, meu propósito, meu. Novo som, é extremamente importante você descobrir para o que você foi chamado. É extremamente importante você descobrir o seu propósito. Mas o evangelho só tem a ver com você até te alcançar. Depois disso, ele tem tudo a ver com o próximo. Isso é cristianismo, isso é evangelho. Evangelho é servir o próximo. E quando você foca nas pessoas ao seu redor, quando você vive em relacionamento com o próximo, como igreja, você vai perceber que o seu bem-estar individual será suprido como consequência. É interessante que entre os discípulos de Jesus existia 2 irmãos. E eles, em sua imaturidade, ali no momento de maturidade, ingenuidade, eles queriam ser grandes, eles queriam ser reconhecidos como homens grandes, eles estavam de olho em ter seus nomes reconhecidos, de olho em títulos, o pastor tal, o evangelista tal, o apóstolo tal, ou qualquer outra dessas maluquices que você já viu. Mas uma vez Jesus, ele pegou esses bonecos discutindo com os outros discípulos sobre quem seria o maior. E em Mateus, no capítulo 20, Jesus puxa todos eles para conversar e ele diz o seguinte, Mateus 20, versículo 25. Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês, não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Jesus está falando do sistema do mundo. O mundo oprime, o mundo ele toma força, ele pisa sobre os outros para se destacar. O mundo faz isso. Mas esse não somos nós. Jesus não queria que os seus discípulos fossem um Zé Ninguém, não era essa a intenção de Jesus.
Ele queria que eles crescessem, ele queria sim que eles ficassem em evidência como cabeça e não por cauda, mas ele queria que isso acontecesse segundo a ótica do reino de Deus, da forma que é no reino de Deus. Então ele passa a chave de como ser grande no reino de Deus. No reino, nós crescemos servindo. No reino, ganhamos influência servindo. No reino, nos relacionamos servindo. Nós amamos servindo. E nesse ambiente de relacionamento, as pessoas servem umas às outras. Não só quem está acima delas, mas serve também quem está abaixo, quem está do lado, quem está em qualquer outro lugar. Porque isso é ser igreja. Isso somos nós. Novo Som, existe um segredo maravilhoso a servir pessoas que ao nosso olhar estão abaixo de nós. Pessoas que quando olhamos não possuem nada para nos oferecer em troca. É dessa maneira que Jesus ele nos ensinou. Quer crescer? Então sirva a todos. Romanos capítulo 12, versículo 15, olha só. Alegrem-se com os que se alegrem e chorem com os que choram. Essa é a expressão verdadeira de ser igreja, de se viver em relacionamento. Se essa for nossa realidade, estaremos tão unidos com Jesus que começaremos a sentir a dor, a íntima compaixão que Jesus sentia pelas pessoas. A dor do seu próximo será a sua dor e você vai correr para aliviar a dor dessa pessoa com a mesma pressa, como se a dor fosse sua. Mas também a alegria do seu próximo será a sua alegria, porque vocês são a igreja. Nós somos a igreja. Novo Som, estamos recebendo esse convite de Deus de sermos essa família. Eu creio nisso. E é no relacionamento que nós cuidamos, é no relacionamento que frutificamos, é no relacionamento que nós vivemos e o mundo vai ver, e o mundo vai entender o que realmente significa ser o reino de Deus. Nós permanecemos conectados, nós permanecemos curados e nós permanecemos servindo uns aos outros. E assim chegaremos a ser como Jesus. Amém? Novo Som, pense nisso. Amo vocês. Continuem abençoados. Forte abraço. Fique com Deus. E tchau, tchau.